afetam o nosso amanhã. Antes de entrar na mensagem, eu gostaria de reforçar alguns pequenos avisos, e um deles é a nossa conferência de carnaval. Ela é produzida pelos jovens da nossa igreja, mas não é apenas para os jovens, mas para toda a família, inclusive para as crianças. Então, simultaneamente, nós teremos no Espaço Kids uma conferência Kids ali com convidados também, algo muito especial que a igreja está preparando para eles. Ontem eu estava ali no bairro Luxemburgo, na Igreja Batista Central, numa reunião lá com o pastor Paulo Mazzoni, e por volta da manhã eles começaram a montar um palco, bem na porta da igreja ali, e na parte da tarde o carnaval já tinha tomado tudo, o bloquinho já tinha tomado tudo, e estava acontecendo um evento dentro daquela igreja, e aquilo tudo atrapalhando, o som, a bagunça, tiveram que fechar a porta. E quando eu olhei para aquela cena, eu vi muitos jovens, muitos adolescentes, crianças dançando no meio daquilo tudo. E sabe, às vezes eu e você olhamos para os jovens e a gente critica, é verdade ou não é? Não quer nada com nada, não tem compromisso, não tem seriedade. Às vezes a gente olha para o adolescente e nós julgamos eles, mas quando nós preparamos algo como igreja para investir na nova geração, para tirar a nova geração das ruas e poder possibilitar para eles um tempo de consagração, sabe, um tempo onde eles podem se arrepender, sabe o que a gente como igreja faz? A gente deixa para lá, nós não nos envolvemos. Criticar a nova geração, os jovens e adolescentes é algo muito fácil, o difícil é você comprar essa briga, o difícil é você falar assim, eu vou investir nos jovens, eu vou cuidar dos adolescentes, eu vou estar com eles, e por causa disso eu gostaria de te incentivar, mesmo que você já seja adulto, já esteja na terceira idade, eu gostaria de incentivar você a participar dessa conferência de carnaval. Sabe, a gente às vezes como pai, e eu me incluo nisso, às vezes eu ensino os meus filhos a ficar distraído no culto, às vezes eu proporciono uma distração e não ensino eles a prestarem atenção. Anos depois, eu vou tentar fazer com que eles prestem atenção e eles não vão prestar, porque lá atrás eu ensinei eles sobre distração. Às vezes você está falando assim, não, eu prefiro passar o carnaval em casa, reunir os amigos, conversar, trazer os vizinhos e a gente faz um churrasco, e o seu filho está assistindo tudo isso. Só que quando chegar o tempo de autonomia dele, talvez ele não tenha a mesma maturidade que você, para poder fazer as coisas de um modo saudável. Por isso invista na nova geração, sabe, venha, participe. Eu não tenho dinheiro, Juan, para comprar o ingresso da conferência. Você que está chegando aqui na PIB, eu quero reforçar algo muito importante para você, você que está assistindo online também, gostaria que você soubesse disso. Aqui na nossa igreja, ninguém nunca deixou de fazer nada por dinheiro, nada. Se você não tem o recurso para comprar o ingresso, você vai procurar o Renan, você vai procurar o Augusto, cadê o Samuel? Vai procurar o Samuel, depois alguém encontra ele para mim. Você vai procurar um desses três, você vai dar o seu nome para eles, você vai falar assim, olha, eu não tenho recursos, mas eu gostaria muito de participar da conferência, e você vai ganhar o seu ingresso de graça, porque esse é um investimento que nós queremos fazer na sua vida, e mudar a mentalidade da nossa cidade. O segundo aviso que eu queria reforçar, tem a ver com o nosso álbum de figurinhas, ficou pronto, depois de muito trabalho, né, Marissa? Nós não poderíamos comercializar algo que não fosse 100% autoral. Então, todos os desenhos que estão aqui foram produzidos pela nossa comunicação aqui, da nossa igreja. E qual é o motivo, qual é a intenção desse álbum? O que nós queremos é, ao longo dessa série, Pessoas Comuns Vivendo Histórias Extraordinárias, é uma série que vai durar 12 meses, o que nós queremos é reforçar esse ensino. Porque eu contei o exemplo aqui de manhã dos meus filhos, eu tenho um de 8 e um de 6, antes da Copa do Mundo do ano passado, eles não sabiam nada de futebol, só que o Cruzeiro era melhor que o Galo, essa é a única coisa que eles sabiam, mas eles não conheciam as seleções, eles não conheciam as escalações. Hoje, por causa do álbum de figurinha, você mostra para ele uma bandeira, ele fala qual é o país.
Eles são capazes de falar a escalação inteira e falar sobre quem é aquele jogador, de onde ele veio, onde ele mora, tudo porque eles preencheram um álbum de figurinhas. E quando eu vi aquilo, eu falei, a igreja precisa também se apropriar para a gente poder incentivar, investir e ajudar para que as famílias possam obter mais conhecimento. Então imagina a cena, você na sua casa, sentado com a sua família, na mesa de jantar, colando a figurinha daquela semana e podendo compartilhar sobre aquela história. Eu tenho certeza que são marcas que vão ficar para todos sempre na sua memória. Eu não gostaria que você desperdiçasse essa oportunidade. Só de lançar isso na internet, gente, só de lançar, tem várias igrejas nos pedindo para mandar 100 unidades, 200 unidades para eles. Só que a gente não fez tanta unidade assim. Então aproveite o presente que você está recebendo, celebre ele. Hoje é o último dia da pré-venda, R$40 o álbum. A partir de amanhã ele já entra no valor original, que é R$50. Então você pode ainda hoje comprar pelo site da PIBBH nesse valor promocional, amém? Já estou vestido aqui com a camisa da conferência, olha aí. Tem 2 modelos, tem o branco também, levanta aí, Renan, para o pessoal ver, camisa branca também. Gente, vai ser sensacional, vai ser muito legal, muito extraordinário. Começa já na próxima sexta-feira, né? Então não fica de fora não, se você não tem recurso, faço questão de te dar de presente o seu ingresso. Abra sua Bíblia comigo em Juízes 4, verso 1. Quem achou diz achei. Quem não achou diz espera aí. Tá bom, não tem problema. Pode ser no celular também, se você tiver aí. É tranquilo. O importante é você ler e anotar o máximo que você puder. Enquanto você vai abrindo, nós temos essa série de mensagens que ela é anual. E debaixo dessa série nós temos as temporadas. Nós já passamos sobre a temporada do plano perfeito, a temporada do efeito dominó, e nós entramos agora na temporada das decisões que podem mudar o seu futuro. Essa é a série, a temporada que nós estamos, e dentro dessa temporada nós já falamos sobre a decisão de confiar no culto de mulheres que aconteceu na primeira quinta-feira do mês, e nós aprendemos com Raabe. A decisão de roubar, nós aprendemos no primeiro domingo do mês com Acã. A decisão de mudar o roteiro da sua vida, nós aprendemos aqui na última quinta-feira, no culto de homens com Benaia, e hoje nós vamos aprender sobre a decisão de se entregar de verdade com uma pessoa muito especial, que é a Débora. A decisão de se entregar. Você que abriu, o texto também está projetado aqui na tela, você pode acompanhar comigo. Capítulo 4, verso 1, o texto diz assim: depois da morte de... Quando é nome dá para eu perguntar, porque independente da versão, o nome é o mesmo, não é verdade? Depois da morte de... Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era... que habitava em Harosete-Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os haviam oprimidos cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora então manda chamar um homem chamado Baraque, filho de Abinoão, em Quedes e Naphtali, e diz: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que você reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá até o monte Tabor. Ele fará com que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, eu não irei. Respondeu então Débora: está bem,
irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Vamos orar? Pai, nós queremos pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite. Abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos, quebranta o nosso coração, nos torna sensíveis àquilo que o Senhor está fazendo, Deus. Que nessa noite nós possamos ajustar as nossas velas na direção que o Senhor Deus está soprando. Fala, Deus, com o seu povo, responde orações, mostra para a gente o que está acontecendo. Esse não é um momento apenas carnal, esse é um momento divino, sobrenatural, onde o Senhor fala com o seu povo através da sua palavra. Tira da nossa mente toda a distração, tudo que nos impede de estarmos 100% presentes aqui nesse momento, Pai. Tudo que nós mais pedimos ao Senhor é que o Senhor possa transformar as nossas vidas com o poder da sua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. Queridos, diante de um texto como esse, há muitas perguntas. Há muitas perguntas que você precisa fazer para entender aquilo que o Senhor quer falar à sua vida. Talvez ao longo dessa leitura você possa ter pensado assim: eu não entendi nada. O que é que está acontecendo aqui? A primeira pergunta que nós podemos fazer é: qual que é o contexto desse texto? O que está acontecendo por trás dessa história? E do verso 1 ao verso 3 está de forma bem clara aí o contexto. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que reprova ao Senhor. Mais uma vez eles fizeram o que Deus reprova. Interessante porque nós não falamos muito sobre Juízes, é verdade ou não é? É um livro talvez pouco explicado. Essa história que a gente vai tratar não é uma história talvez tão conhecida. Nós falamos sobre Deus formando Israel a partir de Abraão, quando ele fala assim: Abraão, saia da sua terra e vá por uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. Nós falamos muito sobre o início dessa nação em Abraão. Nós falamos muito sobre José, que é vendido pelos seus irmãos como escravo e acaba no Egito, e no Egito Deus o levanta como governador, e até hoje na história do Egito, nenhum outro homem fez o Egito prosperar tanto quanto José. Nós falamos também sobre Moisés, que depois da morte de José, então o povo fica escravizado no Egito e não consegue mais sair. E nós pregamos muito sobre Moisés, que é levantado por Deus para voltar ao Egito e resgatar o povo da escravidão. É bem verdade que nós também falamos sobre Josué na entrada da terra prometida. Mas depois da morte de Josué, a impressão que eu tenho é que a gente pula a história. Depois da morte de Josué, a impressão que eu tenho é que a gente vai direto para o rei Davi, e dali a gente continua seguindo até Jesus Cristo. Mas esse momento aqui histórico, ele é um momento de extrema importância para o povo, e não só para aquele tempo, mas também para hoje. Se hoje você aprender aquilo que Deus quer te ensinar, através do exemplo do seu povo, eu tenho certeza que você viverá de uma forma muito diferente. Olha o que diz Josué, capítulo 2, verso 6. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra e a sua herança. Imagina a cena: eles entram na terra prometida, eles derrubam Jericó, eles conquistam as cidades, e depois Josué então vai despedir: olha, agora que nós já conquistamos todo o território, cada um pode procurar onde quer morar, aonde a sua tribo vai habitar. Então o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de quem? De Josué. E dos líderes que continuaram vivos depois de Josué, e que tinham visto os grandes feitos que o Senhor realizara. O texto diz que eles entram, que a promessa de Deus é cumprida. O texto diz que enquanto Josué está ali, eles celebram a Deus. Mas olha o que acontece no verso 10. Depois de que aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, todos morreram,
nasceu uma geração que não conhecia a Deus e os seus feitos. Enquanto Josué, como homem de Deus, estava vivo, as pessoas ao seu redor estavam apaixonadas pelo Senhor. As pessoas ao seu redor olhavam para Josué e eles queriam ser como Josué. Sabe, eu me lembro daquela cena onde o texto diz que Moisés, ele sai da tenda do encontro, mas o jovem Josué nunca saía da tenda, porque ele amava a presença de Deus. Enquanto esse homem carismático, cheio da presença de Deus, está vivo, o povo permanece fiel. Mas depois que ele morre, depois que os líderes que ele formou morrem, então parece que o povo se esquece de tudo. E o texto diz que nasce uma geração que não mais conhece a Deus e os seus feitos. Eu fico pensando no quão triste deveria ser depois da morte de Josué, porque as pessoas não podiam mais cantar, vem com Josué lutar em Jericó. Que período triste da história, porque essa música é tão legal, a gente gosta tanto dela. Que período triste, onde as pessoas não se reuniam mais para falar sobre os feitos de Deus. Até aquele momento o pessoal ficava ali na beira do rio, contando as histórias, as vitórias, aquilo que Deus havia feito. Sabe, alguém levantava a mão e dizia: eu vi o maná cair do céu. O outro disse: olha, eu vi o mar se abrir, eu vi Deus resgatar. Mas depois da morte desses líderes, o povo não mais fala sobre Deus. Eles não conversam mais sobre os milagres. E é interessante porque você já sabe, mas não custa lembrar, padrão de pensamento modela comportamento, e comportamento libera o mundo espiritual. Olha o que acontece, sem uma mentalidade cristã, olha o que acontece, verso 11. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e agora eles estão prestando culto a quem? Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que havia tirado eles do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando ira a Deus. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos seus postes sagrados. Querido, presta atenção nisso daqui. Toda vez que um filho de Deus está sendo derrotado, não é porque o seu inimigo é mais forte do que ele, é porque ele está vivendo sem Deus. Toda vez que você passa por uma situação de fracasso, de derrota, de humilhação, no sentido de que o seu inimigo está colocando você pode ter certeza que lá no fundo do seu coração tem pecado oculto, tem pecado não tratado, tem idolatria, você está fazendo algo que o Senhor não aprova. Todo sofrimento, ele vem como consequência do pecado. Antes do pecado, em Gênesis 3, ninguém gripava, ninguém adoecia, ninguém morria, as coisas não quebravam, não tinha oficina mecânica, porque não havia necessidade. Mas após o pecado, as pessoas morrem, as pessoas adoecem, as coisas dão errado. Juan, mas espera aí, Jesus não foi derrotado na cruz? Como é que isso se aplica? Se você conhece a história bíblica e se você conhece o último livro, você sabe que na cruz Jesus não foi derrotado. Na cruz Jesus venceu. Ele venceu a condenação do pecado sobre as nossas vidas. Ele venceu a morte eterna. Ele nos deu a vitória, a vida verdadeira. E os apóstolos que então morreram de maneira trágica, se você for ler sobre a morte deles, você vai perceber que para eles a morte não foi humilhação, mas foi considerada honra morrer daquele jeito por causa de Cristo e por causa do Evangelho. Olha o que o texto continua dizendo em Juízes 2, verso 14. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou aos invasores que agora os saquearam. E ele os entregou aos inimigos ao seu redor, os quais não mais conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Querido, quem é que estava derrotando Israel? Eram os inimigos?
Quem é que estava impedindo Israel de vencer? Eram os inimigos? Não, era o coração obstinado de Israel. Eu fico pensando como é que pode Deus tirar o povo da escravidão, mandar o maná cair do céu, a água brotar da pedra, abrir o mar vermelho e o povo ter coragem de no dia seguinte começar a adorar falsos deuses. Mas essa indignação que a gente tem, ela passa muito rápido, sabe por quê? Porque quando você olha para a Bíblia como um espelho e você se enxerga, você percebe que você está fazendo a mesma coisa. Você está trocando o Deus da provisão pelo salário, você está trocando servir ao Senhor por fazer outras coisas. Às vezes o seu coração é idólatra e você ainda não percebeu, porque você se relaciona com Deus para que Ele satisfaça os seus desejos, as suas vontades, e não para que você se submeta à vontade e o desejo dEle. Como é que pode? Não só para eles, mas também para nós. Olha o que Jesus fez por você naquela cruz, olha o que Jesus fez na sua família, olha o que Jesus está fazendo na sua história. Como é que você ainda pode duvidar? Como é que você ainda pode questionar? Como é que você ainda pode ter medo? O verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o verdadeiro amor não é uma teoria, não é uma filosofia, não é um conceito, é uma pessoa. E quando você tem intimidade, quando você anda com essa pessoa, você não tem medo de nada. É como um garotinho que anda na presença do seu pai numa rua escura. Pergunta se ele está com medo. Não, por quê? Porque eu estou com meu pai. Como é que pode vivermos dessa maneira? Juízes 2, verso 16. Então o Senhor levanta juízes que os libertam da mão daqueles que estavam atacando. Querido, a cena é desesperadora. Eles estavam sendo atacados de todos os lados. Eles não conseguiam resistir a nenhum inimigo. Eles eram saqueados o tempo todo. Eles não tinham mais o que comer, não tinham mais o que fazer, porque o tempo todo eles estavam sendo atacados. Então o Senhor levantou juízes. É interessante porque em todo tempo de crise, Deus procura homens e mulheres para levantar. Em todo momento de dificuldade na humanidade, Deus procura homens e mulheres para levantar, para que a partir da vida desses homens e mulheres, haja um período de alívio, de refrigério. Mas será que nós não estamos acostumados com a injustiça? Será que a gente não se acostumou com o mau cheiro? Será que a gente não se adaptou a uma sociedade imoral e por isso não estamos escutando Deus falar: levanta porque eu quero te usar para mudar a história dessa nação? Guarda isso no seu coração. Quando você é fiel à missão que Deus te deu, você está completamente protegido de tudo e de todos, porque o Senhor vai fazer de tudo para que aquela missão seja concluída com êxito. Mas quando você decide abandonar a missão que Deus te deu e viver uma missão que o diabo te propôs, porque é isso que ele tem feito, ele propôs, ele fez uma proposta para os anjos no céu e levou um terço, ele fez uma proposta para Adão e Eva e tirou do jardim, ele tentou fazer uma proposta para Jesus para tirá-lo do foco. Todas as vezes que você sai do seu propósito para viver de proposta, você está se colocando em risco. Enquanto a liderança desse povo estava caminhando com o coração quebrantado, eles desfrutavam da fidelidade do Senhor. Mas o texto diz que quando os juízes morriam, o que acontecia? Vocês têm que estudar, hein, gente? O povo voltava a viver tudo de novo. Tudo que eles faziam de errado, eles voltavam a fazer. Israel então foi duramente assolado pelos exércitos inimigos, e aqui entra a segunda pergunta que eu faço quando eu li esse texto. É interessante porque no meu processo de leitura eu vou lendo e eu vou falando: Deus, isso aqui eu não entendi, Deus me explica isso aqui melhor. E é interessante porque a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. Quando você não entende, isso não é justificativa para você não ler, porque você tem o autor presente ali para te explicar. A segunda pergunta que eu fiz quando eu estava lendo esse texto é: o que foi que o povo fez diante de tanto sofrimento? Foram mais de 20 anos,
Você consegue imaginar 20 anos você sendo roubado mês após mês, não conseguindo juntar nada? 20 anos vendo seus amigos morrerem, os seus familiares morrerem. E diante de tudo isso, o que é que o povo fez? Versículo 3. O povo clamou a Deus. O povo clamou a Deus. Foram 20 anos de opressão e o povo clamou a Deus. O que a gente está fazendo hoje? Diante de toda a injustiça que a gente tem enxergado com os nossos olhos. O que a gente está fazendo hoje diante de tanta corrupção? O que nós fazemos hoje diante de tanta imoralidade sexual? A palavra do Senhor diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus pecados e buscar a minha face, então eu ouvirei a sua oração. A sua oração talvez não está sendo ouvida por causa do seu coração que está petrificado pelo pecado. Se o meu povo se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e clamar, eu ouvirei, descerei do céu e curarei a sua terra. É isso que esse povo está fazendo. Sabe, eu me lembro de Josafá em 2 Crônicas, capítulo 20, há um exército vindo contra Israel, e ele reúne todo o povo para dizer, nós não temos chances. Eles são maiores e mais poderosos do que nós, contudo, eu quero ajustar o olhar de vocês, nós não vamos comparar esse povo conosco, nós vamos compará-los com Deus, então fixe os seus olhos em Deus e avance louvando ao Senhor. E o texto diz que enquanto o povo foi marchando no deserto, louvando e adorando a Deus, Deus ia derrotando os inimigos, e quando Israel encontra com o exército inimigo, todos já estavam derrotados. O nosso problema hoje é que nós estamos lutando com a força do braço. O nosso problema é porque a gente está lutando com o intelecto, com a oratória, quando na verdade o tempo todo a Bíblia está dizendo, olha, antes de ter a vitória no plano material, você precisa ter no plano espiritual. Antes de sair fazendo, você precisa de uma palavra de confirmação. Sabe, para de ficar atirando para todos os lados, para de ficar tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Você precisa escutar de Deus o que é que Ele quer que você faça, porque quando você fizer o que Deus quer que você faça, você vai ter resultado. E sabe o que Deus quer que nós façamos, nesse início de 2023? Que nós clamemos ao Senhor, que nós busquemos a sua face, que nós possamos de fato falar, Deus, intervenha no meu casamento, toca na vida dos meus filhos, eu já não sei mais o que fazer, mas eu coloco a minha família diante do Senhor. Aqui nós podemos aprender que o sofrimento do povo era recorrente por causa do pecado. Querido, é triste, mas Deus fez o povo ficar rodando no deserto 40 anos, até que todos que duvidaram morressem no deserto e entrassem na terra prometida, apenas aqueles que creram em Deus. Será que você não está repetindo de ano, todos os anos? Será que você não está sendo reprovado nas matérias que Deus está te dando, nas matérias da vida? Não tem como entrar num novo ciclo se você não é aprovado naquele que você está. O povo de Israel, todo o sofrimento do povo de Israel, não houve nenhum sofrimento que não tenha ligação com a desobediência daquele povo, com a rebeldia daquele povo. Como é que anda o seu coração? Sabe, tem pessoas que chegam para mim e falam assim, pastor, por que Deus queria que o meu casamento acabasse? Então, Deus não queria que o seu casamento acabasse, ele acabou por sua culpa e provavelmente da outra parte também. Pastor, por que Deus queria que a minha empresa quebrasse? Olha, eu tenho certeza que Deus não queria que a sua empresa quebrasse. Se eu que sou pai, quero boas coisas para os meus filhos, imagina o Pai Celestial que é perfeito em tudo o que faz. 90% do nosso sofrimento é consequência de decisões ruins, decisões sem pensar, decisões movidas pela emoção, decisões movidas pela proposta, não porque eu vou ganhar um pouco mais, não porque eu vou gastar um pouco menos.
Quem disse que o problema do povo de Deus é dinheiro? O nosso Deus é dono do ouro e da prata. O problema do povo de Deus é crise de identidade, crise de propósito. Esse é o nosso problema. Portanto, o que nós temos que fazer hoje é clamar. Deus, o que é que estava no seu coração quando o Senhor deu palavras de ordem para que eu viesse à existência? Eu sei que o pecado me destruiu, eu sei que o pecado me deturpou, eu sei que o pecado me desconfigurou, mas me fala qual era o teu sonho. Me fala o que foi que o Senhor pensou, porque é isso que eu quero viver, nada menos, nada mais, é isso que eu quero viver. O povo levanta um clamor, e é muito interessante porque Deus responde o clamor do povo levantando quem? Quem? Débora. E essa é a terceira pergunta que nós podemos fazer: quem é Débora? Você sabe? Fala para a pessoa que está do seu lado aí, quem que é Débora? Versículo 4 diz assim: Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, que liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo de uma tamareira, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Queridos, em um tempo onde a mulher só podia falar com o marido, Deus levanta uma mulher para liderar a sua nação. Como é que podem dizer que a Bíblia é um livro machista? Só diz isso quem não conhece a Bíblia. Porque eu não consigo entender, por exemplo, Esther, que foi uma rainha que salvou o povo de Deus. Eu não consigo ver a Bíblia oprimindo a mulher, mas sempre destacando, sempre potencializando, sempre demonstrando um profundo amor e respeito. Mas o que me chama a atenção é que não é ali na cultura do povo de Deus, na cultura local daquele tempo. Uma mulher falava só com seu marido e Deus levanta uma mulher para liderar Israel. Débora, apenas nessa porção do texto, nos ensina muitas coisas, por exemplo, caráter e repreensibilidade, porque o texto diz que ela atendia aonde? Debaixo de uma árvore no meio de todos. Pensa só, uma mulher com a autoridade que ela tinha, poderia facilmente exigir uma tenda afastada, separada, mas talvez pensando não só em não fazer o mal, mas também fugir da aparência do mal, ela atende todos à vista de todos. Ninguém poderia acusá-la de que ela teria um envolvimento ou teve um envolvimento com o homem, não, porque tudo que ela fazia estava à vista de todos. Muito mais do que apenas não fazer o mal, ela também fugia da aparência do mal. Quanto que vale a vida que você está levando? Você já parou para pensar nisso? Quanto que vale esse sonho que você está vivendo? Quanto que vale esse propósito que você está vivendo? Quanto que vale desfrutar dos melhores dias e anos da tua existência? Porque se você não entender o quão maravilhoso é tudo que você está vivendo, você vai trocar isso por algo tão pequeno, efêmero e sem valor. Ah, Juan, não é possível, eu tenho visto isso acontecer muitas vezes. Muitas vezes, fuja da aparência do mal. Muito mais do que evitar fazer o mal, fuja da aparência do mal. Se você me perguntar quem é Débora, eu vou te dizer, Débora é uma mulher comum, extremamente comum. Quando você vê aqui a genealogia de Débora, de quem ela é filha, de quem ela é esposa, você percebe que é uma mulher comum, mas que decidiu viver uma história extraordinária. Uma mulher comum que falou: Deus, eu não quero viver uma vida comum, eu quero viver uma vida eterna, eu quero investir naquilo que é eterno, eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Débora é uma mulher improvável que simplesmente não quis ficar de fora. Débora é uma mulher que talvez não tinha os dons, os talentos, mas que disse: ei Deus, eis-me aqui, se o Senhor não está achando homem em Israel, eu me coloco à sua disposição. Diante de Débora eu fico me perguntando, quem é que vai dar continuidade a esse legado? Diante de uma mulher como essa na palavra de Deus, eu fico me perguntando, quem é que vai dar continuidade a um legado de uma mulher como essa? Porque aqui na igreja nós temos sim
Eu poderia citar a Maria Helena Nossi, a dona Carolina Cassete, a dona Neuza, que agora completa 90 anos, a Alzira, Terezinha, Nazaré e muitas outras, mas se você observar, todas elas já estão na terceira idade. Aonde estão as Déboras de 40 a 50 anos? Aonde estão as Déboras de 20 a 40 anos? Aonde estão essas mulheres que estão dizendo: ei Deus, eu não me contento com esse sofrimento, isso não é normal, nunca vai ser normal, porque eu tenho a mentalidade do reino, porque eu tenho o céu dentro de mim. Ei Deus, eu estou querendo fazer parte. Pode não ter começado na vida do meu esposo, mas vai começar em mim esse avivamento dentro da minha casa, e depois ele vai vir, mas eu vou começar. Pode talvez não ter começado na vida do seu pai, mas vai começar em você. Onde estão essas mulheres hoje? Mulheres que não estão perdidas na futilidade da vida, que não estão investindo a maior parte do seu tempo em coisas supérfluas, em coisas que não têm valor, em coisas que não têm importância. Quando você vai fazer o enterro de alguém, você pouco se lembra dos cortes de cabelo que aquela pessoa fazia. Ninguém cita sobre as marcas de roupa que ela usava. Ninguém fala sobre os carros que ele teve na vida. Até a roupa que ele foi enterrado foi outra pessoa que deu e colocou ali, nem foi ele que escolheu. Cadê essas mulheres que estão abrindo mão das distrações e falando: eu quero mais de Deus, eu quero ser mais usada, eu sei que eu posso ser mais usada, eu sei que eu posso fazer mais a diferença, eu sei que eu posso, sabe? Eu estou aqui hoje por causa de um avô e de uma avó, que decidiram fazer a diferença na sua família, que talvez não tinham saúde, mas se esforçavam e se dedicavam para buscar os netos e levar na igreja, que talvez já não sabia falar a mesma linguagem dos netos, mas que se esforçava para investir. Agora eu e você, nós temos todas as ferramentas nas nossas mãos. No início do meu seminário eu tinha que comprar livros de 500, 600 reais, hoje você vai na internet e tem tudo de graça, todo o conhecimento bíblico disponível para você. Qual é a nossa desculpa para Deus? Qual é a sua desculpa, mulher, para Deus? Ah, Deus me perdoa, mas eu estava distraída com umas conversinhas que o Senhor não vai nem querer saber. Deus me perdoa, mas eu estava mais preocupada com o meu corpo, com o meu cabelo. O cenário de 2023 não é um cenário fácil. Não é para mim, não é para você e não é para os nossos filhos. Agora, se não levantar pessoas nessa geração, vai nascer uma geração completamente perdida. Essa geração ainda não está perdida, porque tem pessoas que conhecem a Deus e os seus feitos, mas se eu e você não nos levantarmos, assumirmos um compromisso, talvez na sua casa mesmo você vai ver o que eu estou falando, vai nascer uma geração que você vai perguntar para uma criança: você sabe quem é Jesus? E ela vai falar assim: eu nunca ouvi falar de Jesus. Você sabe onde é que Débora está? Ela está dentro de você, esperando você permitir que ela te influencie nas suas decisões, que te influencie pelo exemplo dela. Débora, essa mulher sábia, cheia de poder e autoridade, pensa, querido, essa mulher liderava Israel, essa mulher julgava, ela tomava decisões por todos aqueles homens. Olha, Deus deu autoridade para essa mulher, Deus deu unção para essa mulher, porque ela disse: eis-me aqui. Imagina o que Deus pode fazer se hoje você falar: eu abro mão das distrações, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Imagina quando Salomão ora e fala assim: Deus, eu quero sabedoria. Ele diz assim: filho, você poderia ter pedido tantas outras coisas, mas porque você pediu sabedoria, você terá. E como consequência dessa sabedoria, você também terá todas as outras coisas. Imagina o que Deus pode fazer na sua vida se você decidir viver uma vida santa, íntegra.
Sabe, Deus está esperando você abrir mão de tudo, e abrir mão de tudo não é abrir mão do seu casamento, entenda isso. Abrir mão de tudo não é abrir mão da sua vida, não, é abrir mão do seu pecado, é abrir mão das fofocas, daquela língua maledicente, que pelas costas fere, machuca. Abrir mão dos seus ouvidos que se apressam para ouvir a fofoca. E quando a pessoa não quer contar, você até insiste. Não, pelo amor de Deus, me conta aí, fala aí para mim. É isso que o Senhor quer que você abra mão, daquilo que você sabe que não agrada. Eu não preciso fazer uma lista aqui, porque o Espírito Santo está te dando essa lista agora, de tudo que você tem feito que não agrada a Ele, você sabe disso. Agora, por que a gente vai desagradar o Espírito Santo de Deus? Por que a gente vai desagradar o nosso Pai? Por que a gente vai desagradar Jesus Cristo? A quarta pergunta que eu faço nesse texto é: quem é Baraque? Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naphtali, e disse: o Senhor, Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens. Baraque é sobretudo um líder militar, da tribo de Naphtali. E Débora chega para Baraque e diz assim: Baraque, vai lá e pega para mim 10.000 homens. Querido, se ela mandou pegar 10.000, é porque tinha muito mais do que 10.000. Agora, a crise que Israel estava passando, me diz, é porque faltava homem em Israel? A crise de Israel é porque faltava exército em Israel? A crise de Israel é porque faltava força militar? Não, a crise de Israel tem a ver com o pecado e tem a ver com a omissão dos homens. O povo parece que se acostumou. Não, gente, é natural sofrer. É natural todo dia ser saqueado. E o impressionante é que eu tenho escutado isso hoje. Não, é natural eu sair na rua e alguém roubar o meu celular. Eu que fui burro. Eu que fiz errado. Não, é natural toda essa perseguição. Não, gente, isso aí é aceitável. A gente vai em alguns lugares e é uma sujeira, um mau cheiro, e você está se acostumando com isso. E foi exatamente isso que aconteceu com os homens de Israel. O cheiro já não chamava mais a sua atenção. A dor, eles já eram indiferentes. Não é isso que está acontecendo hoje? A gente olha para as injustiças e a gente, já virou normal. A gente olha para o aborto, que é o assassinato de crianças. Não, isso aí é normal, é questão de saúde pública. A gente olha para a imoralidade sexual e a gente fala: não tem problema nenhum, deixa cada um ser feliz. A gente olha para a violência, para a corrupção. A gente olha para o marido batendo numa mulher. A gente olha para tudo o que está acontecendo de ruim na sociedade e a gente não se posiciona mais. E a gente não faz mais nada. E é por isso que nesse contexto aqui Deus levantou uma mulher. Isso tem acontecido na nossa igreja. Quando a gente pega os dados da igreja, metade é mulher, a maioria é mulher. Quando você vai ver quem contribui, a maioria é mulher. Quando você vai ver quem serve, a maioria é mulher. Por quê? Porque enquanto a sua mulher está aqui servindo a Deus, muitas vezes você está sentado na frente da televisão. Você tem noção do que o homem virou? O homem de a imagem de Deus, na qual toda a criação se submetia a ele, agora na sociedade ele só serve para uma coisa: propaganda de cerveja. Eu olho para isso e eu não aceito isso, nem para mim, nem para os meus filhos e nem para ninguém. Nós não podemos aceitar que o homem agora vai ser uma presa fácil do entretenimento, do prazer e do descanso. Deus nos chamou para combate. Nós somos o exército do Deus vivo, o exército do Deus poderoso. Deus nos chamou para iluminar, para salgar, para transformar, para alterar realidades, para mudar roteiros de vida. A história de Juízes exalta a mulher, mas constrange os homens.
E é muito interessante que pode ter homens aqui literalmente longe do que está acontecendo. Isso é muito triste, porque só vai retardar o seu crescimento. Olha o que o pecado fez conosco. Deus levantou uma mulher porque não tinha homens suficientes. Na quinta-feira, no último culto de homens, nós falamos aqui sobre Benaia, e eu trouxe o exemplo do leão. Quantos aqui gostam de leão? Levanta a sua mão. Quantos aqui já foram ver um leão no zoológico? Como que o leão é no zoológico? Triste, abatido, jogado no chão, não levanta para nada, você taca pedra nele. Eu estou falando isso porque quando eu era criança, uma vez eu joguei para ver se ele reagia. E ele não levanta. Dá desespero de ver um leão daquele jeito. É angustiante ver o leão daquele jeito. Sabe por que o leão está assim? Porque ele está cercado de conforto e privado de propósito. Ele não precisa mais caçar. A comida é jogada para ele, a comida já está morta. Ele não precisa mais correr, ele não precisa fazer mais nada, ele não precisa mais lutar. Ele está cercado de conforto e privado de propósito. É desesperador ver homens hoje cercados de conforto. É desesperador você encontrar com um homem hoje cercado de conforto e privado de propósito. E o desespero que eu tenho ao olhar para um homem assim, eu fico imaginando o desespero da sua esposa, que talvez está trabalhando 3 vezes mais, estudando, correndo atrás, e ele está lá prostrado. Eu fico imaginando os seus filhos olhando para o seu pai com angústia no coração, porque tudo que ele queria era que o seu pai fosse o seu herói, tudo que ele queria é que o seu pai fosse o exemplo da vida dele, tudo que ele queria era se espelhar no seu pai, mas quando ele olha o pai jogado às traças, o dia inteiro distraído, o dia inteiro entorpecido pelo álcool, é desesperador. Deus não fez um leão para ficar dentro do zoológico, Deus não fez um homem para ficar dentro de casa, no entretenimento, Deus fez um homem para formar a família dentro de casa, Deus fez um homem para discipular os seus filhos, Deus fez um homem para potencializar a sua esposa, Deus fez um homem para fazer a diferença na sociedade. É assim que muitos homens têm vivido hoje. Talvez Deus permita algumas coisas na sua vida para tirar você da zona de conforto. E quando Deus fizer isso, não fica chateado e nem magoado, porque Ele não está fazendo para o seu mal, mas para o seu bem. Eu não sei se você está entendendo o que está acontecendo na história do mundo, mas Deus está levantando homens para liderarem esse tempo. E quando Ele olha para um homem que está jogado às traças, talvez Ele faça que nem eu, jogue uma pedrinha nele para tirar ele da zona de conforto. Pode ser que na sua vida algumas coisas estejam acontecendo, mas agradeça, porque não é para o seu mal, é para despertar você para viver o seu propósito, é para despertar você para você viver o que Ele tem para a sua vida. Você não foi feito para receber comida na boca, você não foi feito para ser mimado pela sua esposa como se você fosse um filho. Você foi feito para proteger a sua casa. Você foi feito para proteger os mais fracos. Olha o que o texto diz, Juízes 4, verso 8. Baraque disse a ela: se você for comigo eu vou, mas se você não for, eu não vou. Então Débora responde: tá bom, eu vou com você. Você está com medo? Eu vou com você. Mas a honra que você receberia de Deus, você não vai receber. Essa honra vai ser dada a outra mulher. Você, homem, tem que trazer coragem para a sua família. Estabilidade emocional, estabilidade espiritual. Nós, homens, precisamos prover um ambiente de segurança aonde quer que você estiver. As pessoas têm que olhar e falar assim: eu não estou com medo porque tem homem aqui. Eu não estou preocupado porque o Isaac está aqui. Eu não estou preocupado porque o Renan está aqui. Tem homem aqui, então eu não preciso temer. Deus nos fez para proteger, para cuidar. Agora olha o que Baraque diz: olha, eu estou com medo, se você não for, eu não vou.
Então essa mulher cheia da presença de Deus, cheia de autoridade, cheia de unção, ela olha para ele e diz assim: você vai perder a honra, por causa dessa postura do seu coração. Querido homem, se você está debaixo da obediência de Deus, você não precisa ter medo. Se você está caminhando na direção que o Senhor tem para a sua vida, você não precisa ter medo. Se você está entendendo e cumprindo a palavra do Senhor, você não precisa ter medo. Quando Débora fala assim: Baraque, pega 10.000 homens, porque nós vamos entrar e guerrear, Baraque tinha que saber que a vitória era certa, porque aquela mulher era cheia da presença de Deus e tinha autoridade, e se ela estava falando é porque Deus estava garantindo a vitória. Será que a sua esposa, a sua namorada, a sua mãe não está falando para você: homem, avança porque Deus está contigo, e mesmo assim você está retraído? Deus tem vitórias para te dar, mas se você não acreditar nelas, se você não tiver fé, se você não sair do sofá, se você não começar a trabalhar duro, você não vai receber. O que Deus pediu para você fazer e você ainda não fez? Quais são as conversas que Deus falou para você, homem, ter, e você ainda não teve, porque você quer evitar o confronto, porque você quer evitar aquela sensação de desconforto? O que Deus está pedindo para você fazer e você não está fazendo? Porque isso está impedindo você de entrar no próximo ciclo da sua vida. A última pergunta que eu faço, a quinta pergunta é: o que essa entrega de Débora pode nos ensinar de maneira prática? E aqui pode ensinar para os homens, mas também pode ensinar para as mulheres. Com Débora eu aprendo que Deus só precisa de pessoas disponíveis. Não importa quanto você pesa, não importa a sua altura, não importa a sua formação, se você foi até o ensino médio, avançou ou não, não importa as suas habilidades técnicas, Deus só precisa de pessoas disponíveis. E o que é ser disponível para Deus? É ser alguém que primeiro abriu mão dos seus planos e projetos pessoais. Porque não tem como você conciliar os seus projetos pessoais com os projetos de Deus. Os nossos projetos pessoais, normalmente eles são individualistas, egoístas, buscam a nossa própria glória e a nossa própria recompensa. Já os projetos de Deus, é na família, é no coletivo, é repartir, é abençoar. As duas coisas não andam juntas. Não tem como você levantar a sua mão e falar assim: ei Deus, eu estou disponível, se você não está disposto a quebrar o barquinho que te trouxe até aqui. Se você não está disposto a abrir mão do plano B, C e D. Plano B, C e D a gente tem para as coisas humanas, para as coisas de Deus não. Porque as coisas de Deus não falham, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Você está disponível para Deus? Pensa, mas assim, não responde rápido não. Coloca na balança, você está disposto mesmo a abrir mão dos seus projetos pessoais para viver aquilo que Deus tem para você? Ah, mas Deus, me fala primeiro o que o Senhor tem para mim. Então você não está disponível para Deus, porque Ele falou para Abraão que saia da sua terra e vá para uma terra que eu vou te mostrar depois que você sair. Quanto que você realmente está disponível para Deus? Quanto que realmente você quer viver o que Deus tem para você? Porque às vezes nós achamos que as nossas decisões são melhores que a dele, que a gente sabe fazer melhor que... É verdade ou não é? Quanto que você está disponível para Deus? A sua disponibilidade, ela não pode ser uma disponibilidade flexível de acordo com as circunstâncias. Não, enquanto aquilo que Deus me pediu para fazer está me gerando lucro, eu me mantenho lá. Mas a partir do momento que aquilo que Deus me pediu para fazer está me dando mais dor de cabeça do que alívio, então agora eu vou viver a minha vida, do meu jeito. Quanto você está disponível para Deus? Débora não tinha uma disponibilidade relativa. Depois que ela chegou aonde ela chegou, não tinha mais como voltar atrás. Quando Baraque fala para ela assim: se você não for, eu não vou, não tinha como falar eu não vou. Ela podia morrer, era campo de batalha. Mas aquela mulher estava totalmente entregue ao projeto de Deus. Quanto que você está entregue pela salvação dos seus, homem e mulher?
Quanto você está entregue pela salvação dos seus filhos? Porque se você não ora e jejua por eles todos os dias, se você não ensina a Sagrada Escritura para eles todos os dias, se você não investe tudo o que você tem para eles estar na célula infantil, no culto infantil, cercado de pessoas que vão encharcar ele da presença de Deus, eu tenho para mim que você não está tão compromissado assim e nem tão interessado assim na salvação deles. Quanto que você está interessado na restauração do seu casamento? Quanto que você realmente quer viver o que Deus tem para você? Grava isso aí na sua mente. Deus honra uma entrega total, porque uma entrega total primeiro honra a Deus. Quando eu falo assim, Deus, não tem mais plano B, não tem mais plano C, o barquinho que me trouxe aqui, eu já quebrei ele, eu não vou pôr a mão no arado e olhar para trás. Quando há uma total entrega a Deus, Ele nos honra, porque essa total entrega primeiro o honrou. Com Débora eu aprendo também que para todo resultado extraordinário, existe um processo ordinário. Sabe, para eu estar pregando aqui, eu considero na minha vida esse momento aqui um momento extraordinário na minha vida. Um momento sobrenatural na minha vida. Mas para eu chegar até aqui e viver esse momento extraordinário, de segunda a sábado, eu tive um momento ordinário, onde eu tive que pegar a Bíblia, sentar, ler, reler, orar, pegar comentário, ir no dicionário. Nenhum resultado extraordinário acontece sem um processo ordinário, mas a nossa geração, e eu não vou dizer só a nossa geração, porque agora parece que todo mundo não quer mais respeitar processos. É simples, eu vejo nas pequenas coisas. Você chega numa igreja, não necessariamente essa, uma outra, e existe um processo a ser seguido, aí você, não tem como eu pular não, porque eu já sei tudo isso daí, não tem como eu adiantar. Você chega na sua faculdade e você não vê a hora de receber o diploma. Nós somos modelados assim. Você começa a namorar hoje, amanhã você já quer deitar com a sua namorada. Você começa a trabalhar hoje, já quer ficar rico amanhã. Débora não pulou nenhum processo na sua vida. Ela não trocou os pés pelas mãos. Ela não agiu com impulso em nenhum momento. Débora respeitou, ela se submeteu e ela fez tudo conforme disse a palavra do Senhor. A vitória que eles tiveram foi de fato uma vitória extraordinária. Se você tiver a chance de ler o capítulo 5, você vai ver o cântico que os dois criaram para Deus, que coisa mais linda, eles falando sobre a vitória, sobre como Deus deu a vitória para eles. De fato a vitória foi extraordinária, mas o processo que tirou o povo da derrota e levou até a vitória, foi um processo ordinário. Todo dia Débora ia debaixo do sol, debaixo da chuva, atender o povo. Todo dia ela passava o dia inteiro atendendo as pessoas, julgando, tomando decisões. Não é fácil, não é mesmo, não é para qualquer um mesmo, é para poucos, é para aqueles que primeiro disseram, Deus, all in, total entrega, total entrega. Com Débora eu aprendo também que gente bem resolvida não tem vaidade em ser promovido. Gente bem resolvida não tem a vaidade de ser promovida. Se você observar todos os outros juízes, e eu poderia até falar para você, falar para a pessoa do seu lado, quem são os outros juízes, mas não vou fazer isso. Mas eu te incentivo a estudar, a aproveitar essa série de mensagens, a comprar o álbum de figurinha para você aprender. Sabe, a gente não pode chegar no céu sem conhecer a palavra. Acho que vai ser uma vergonha muito grande a gente chegar no céu sem conhecer a história. Sobre tudo o que aconteceu, valoriza. Se você observar todos os juízes, eles eram protagonistas. Gideão foi um protagonista, Sansão foi um protagonista, Jefité foi um protagonista, mas Débora, mesmo sendo levantada por Deus, com tamanha autoridade, ela não ficou com o protagonismo da história. Ela tentou passar para Baraque, ela chama Baraque e fala assim, vai lá. Eu não preciso receber a glória dessa vitória, vai você. E mesmo quando Baraque diz que não ia, ela passa para outra mulher. Ela sabe quem ela é, ela sabe quem Deus a chamou para ser. Ela não tem esse problema, sabe,
Quando nós estamos bem resolvidos com Deus, a gente não tem essa vaidade de título, de glória, de fama. Quando você vê uma pessoa procurando títulos, pode ter certeza, está vazia, está carente. Quando você vê uma pessoa reafirmando muito a respeito de quem ela é, não precisa achar que ela é arrogante, não. Ela só está vazia. Você tem que ter compaixão, porque ela está doente. Quando você vê uma pessoa desse modo, buscando o tempo todo ser aplaudido, essa pessoa está sem Deus no coração. Quando nós estamos bem resolvidos com Deus, a gente não tem preocupação com as coisas supérfluas. Eu sou servo de Deus, filho de Deus, homem de Deus. Não interessa se eu tenho o título de pastor ou não. O que eu vivo aqui em cima tem que ser a mesma coisa que eu vivo com a minha esposa lá em casa. E aquilo que eu vivo com a minha esposa lá em casa tem que ser a mesma coisa que os meus vizinhos veem do lado de fora, tem que ser a mesma coisa que os meus colegas veem na academia. Então, o título não interessa, interessa quem eu sou. Ser íntegro é você ser inteiro. Com Débora eu aprendo que somente quem é forte de verdade pode abrir mão da sua força para que outros possam vencer. Meu filho caçula agora está fazendo judô. E todo dia ele quer fazer comigo o que ele aprendeu lá no treino dele. E o interessante é que ele acha mesmo que ele é mais forte do que eu. Ele acha mesmo que ele vai conseguir aplicar o golpe lá. Mas eu que sou pai, eu sei quanto eu peso. E não é pouco não. Eu sei a minha força. Eu sei que eu sou mais forte do que ele, então eu não tenho problema em deixar ele ganhar. Somente quem é forte e sabe que pode abrir mão de sua força para que os outros possam ganhar. E foi exatamente isso que Débora fez. Ela tentou potencializar Baraque, ela tenta alavancar a vida desse homem. Como é que você está vivendo? Buscando nas pessoas essa realização, sabe, gerando nas pessoas uma expectativa, ou seja, escravizando as pessoas para que elas te tratem do jeito especial que você acha que você tem que ser tratado, ou você está abrindo mão da glória para potencializar os outros. No seu ambiente de trabalho, quando algo dá muito certo, você puxa a glória para você ou você reparte com toda a equipe? Na sua casa, com a sua família, porque às vezes a gente homem, compra, faz e depois arrota para todo mundo. Não, porque eu dei uma boa vida para minha família. Ah, se não fosse a minha esposa comigo. Ah, se eu não tivesse uma mulher como essa do meu lado, eu não teria vivido a metade do que eu vivi. Então a glória não é minha. Como é que você está vivendo a sua vida? Potencializando os outros ou buscando apenas para você? Com Débora eu aprendo que a vitória depende mais da obediência do que da sorte. Eu vejo tantas pessoas hoje buscando sorte, né? Ah, mas se eu ganhar na Mega Sena, ah, mas se isso acontecer, ah, mas se alguém me procurar. As vitórias não têm a ver com sorte, vitória tem a ver com obediência. Tem a ver com trabalho pautado em uma direção, tem a ver com submissão. Davi só foi o rei que foi, porque ele foi obediente ao Deus que o chamou, e submisso aos seus líderes, ainda que eles fossem tiranos. Ele teve a chance de matar Saul, quando Saul queria matar ele, mas ele falou, eu não vou fazer isso, porque Deus colocou, e só Deus pode tirar. José se tornou o maior governador do Egito, e querido, estuda para você ver o que eu estou falando. Nenhum outro homem na história do Egito, até hoje, fez o Egito prosperar tanto quanto José. Agora, o que foi que fez com que José fosse esse homem? A submissão dele aos seus líderes tiranos, que lhe acusaram de adultério quando ele não tinha adulterado, que lhe colocaram na prisão quando ele não tinha motivos para estar lá. E mesmo que ele estivesse naquele lugar que ele não merecia, ao invés de reclamar, ele louvou, adorou a Deus e serviu a Deus, dando o seu melhor a tudo e a todos que estavam naquele lugar. Até que um dia,
Deus o chama e o coloca na posição que ele está. Não é sorte, é obediência. Às vezes você pode olhar para a sua família e você pode ver 2 irmãos, estudaram na mesma escola, tinham os mesmos amigos, receberam as mesmas instruções, mas um parece que ficou parado no tempo e o outro avançou. Não é sorte, é que um decidiu obedecer, se submeter, respeitar, e o outro optou pela rebeldia de coração. Deus não tem preferidos, Deus tem melhores amigos. Não adianta você olhar para a vida de alguém e falar assim, não, Deus deve ter um preferido. Olha para a vida dele, tudo que ele faz dá certo, mas às vezes tudo que ele faz dá certo, porque tudo que ele faz é debaixo da direção de Deus, e não tem como dar errado. Se eu aplicar no meu casamento tudo o que a Bíblia diz, o meu casamento a cada ano melhora. Se eu aplicar na minha vida financeira todos os princípios bíblicos, a minha vida financeira só melhora. Se eu aplicar na minha vida, na minha saúde física, o que a Bíblia diz, a minha saúde física só melhora. Se está dando errado é porque tem rebeldia no processo, é porque tem desobediência no processo. Para concluir, eu quero terminar lendo Juízes 5:12, que diz assim, desperte Débora, irrompa em cânticos, e o texto diz assim, levante-se Baraque. Para a mulher, o que está sendo dito aqui? Desperta. E para o homem, o que está sendo dito aqui? Levanta. Sabe por quê? Porque a mulher não fica deitada. Às vezes me dá agonia, eu falo assim, amor, para um pouquinho, porque ela não para, é o tempo todo cuidando dos meninos, cuidando da casa, e sendo excelente em tudo o que ela faz, e eu fico olhando para aquela cena e falo, amor, para um pouquinho. A mulher não para, mas ela se distrai. Às vezes a tarefa da casa vira algo mais importante do que a relação com os filhos. Ela se distrai. Às vezes, o que ela tem que fazer no trabalho se torna mais importante do que a relação dela com o marido. Ela se distrai. A mulher não para, mas ela se distrai. E o homem? Se o texto está falando para ele levantar, é porque ele está jogado às traças. Agora me diz se não é assim que os homens estão. Olha, eu tenho falado isso daqui, gente, mas eu tenho tanta compaixão de algumas mulheres da igreja. Mulheres com um potencial tremendo, mas o homem está travando ela. Os filhos com um potencial tremendo, mas o pai trava os filhos. Eu fico olhando para aquela família com compaixão, falando, Deus, alcança esse sacerdote do lar, porque o papel dele é apresentar a sua esposa de maneira santa, justa, imaculada, perfeita. O papel dele como pai é pegar os seus filhos como flechas e lançar para o alvo que Deus designou. Desperta, Débora, acorda desse sono. Mais importante do que ter uma casa limpa, é ter um lar de harmonia. Às vezes é melhor a casa cheia de brinquedos e os seus filhos felizes brincando, do que tudo no seu lugar e os seus filhos com crises de identidade. Às vezes é melhor o abraço e um beijo do que um presente novo. Filhos que não receberam afeto dos seus pais na infância se tornam inseguros na fase adulta. Desperta, Débora, desperta. Tinha um ministério no passado que chamava exatamente isso, Desperta, Débora. E um dos lemas desse ministério era o quê? Vocês se lembram? Mulheres de joelhos, maridos de pé. Mães de joelhos, filhos de pé. Como é que anda a espiritualidade dos seus filhos? Se Jesus voltar hoje, pega aquela parábola das virgens. Se Jesus voltar hoje, ele vai encontrar o seu filho preparado, ou ele vai encontrar o seu filho completamente distraído no mundo? Porque às vezes somos nós que desviamos os nossos filhos do caminho do Senhor.
Porque às vezes a gente fala para ele assim: não, é melhor você trabalhar mais agora mesmo, depois você pensa nisso de servir a Deus. Não, estuda mesmo, o máximo que você pode agora, depois você estuda a palavra. E a gente inverte a ordem das coisas, mas quando chega o amanhã, não dá mais para voltar não. Desperta, Débora. Mais importante que o seu filho ter uma faculdade é ele ter a salvação. No céu ele vai poder desempenhar as funções que Deus o chamou para desempenhar na terra, e ele vai poder fazer isso de maneira excelente. Mas no inferno não adianta o seu filho ter todos os brinquedos que são lançados e não ter a verdadeira vida. Não adianta nada. Não adianta, querido, você ter um carro novo, uma casa nova, mas não ter cumplicidade com seu marido e nem com a sua esposa. As pessoas podem até de fora olhar e falar assim: que vida boa, né? Olha a casa, olha o carro. Mas Deus está olhando e falando: por que você se contentou com tão pouco? Eu tinha tanto para você, eu quero te dar tanto mais. Por que você se apegou a essas coisas? Desperta, Débora, levante-se, Baraque. Se você, homem, está ouvindo essa palavra, você diante de Deus já se tornou desculpável, porque a instrução já chegou. E na escola, primeiro vem a matéria, depois vem a prova. Escuta o que eu vou te falar para você não esquecer. Pode ser que ainda essa semana a prova chegue para você. E quando a prova chegar, me diz: você vai estar deitado no sofá ou você vai estar de joelhos orando pela sua casa? Como pais, nesse mundo que a gente está vivendo, a gente não poderia passar uma noite sem ir no quarto dos filhos, colocar a mão sobre eles e orar por eles. No mundo que a gente está vivendo, como marido e como esposa, você não poderia passar um dia sem orar pelo seu cônjuge, falando assim: guarda a mente dele, guarda o coração dele, blinda a vida dele de todas as propostas de Satanás. A gente não poderia deixar passar um dia sem antes orar pela nossa família, por aqueles que não conhecem a Jesus. O mundo está muito doido, é terremoto, é tsunami, é pandemia. Será que a gente não aprendeu ainda o valor da vida? Será que a gente ainda não percebeu que está passando rápido? Porque quando eu estava lá na pandemia, eu só queria que acabasse tudo isso para eu abraçar as pessoas, para eu poder jantar com as pessoas. E hoje que passou tudo, você prefere o sofá ou abraçar? O entretenimento ou uma conversa difícil para falar assim: filho, esposa, amigo, é para o seu bem isso que eu vou te dizer. Desperta, Débora, levante-se, Baraque. Com essa história nós aprendemos que Deus só precisa do quê? Você está disponível? Gente bem resolvida não tem vaidade de ser promovida. Gente bem resolvida não trabalha pelo aplauso. Sabe, eu tive o privilégio, eu e o Renan, de batizar o nosso pai aqui. Mas sabe, eu não estou pouco preocupado com a repercussão que isso deu na internet. Não, eu não estou preocupado com isso. Eu estou feliz porque o meu pai tem Jesus no coração hoje. Sabe, você não tem que ficar preocupado com essas coisas supérfluas da vida. Ah, mas o que vão falar se eu for com essa camisa de novo? O que vão falar se eu usar esse tênis de novo? O que vão falar se eu não trocar o meu celular? O que vão falar se eu não me comportar como as pessoas se comportam no meu ambiente de trabalho? Querido, mais importante do que tudo isso é a aprovação do seu Deus. É Ele olhar para você e falar assim: servo bom e fiel. Você é um filho obediente, você é um filho amado, você foi submisso, submissa, você se entregou, você seguiu a minha palavra, ainda que todos dissessem para você não fazer, você abriu mão dos prazeres. Com essa história eu aprendo que somente quem é forte pode abrir mão da sua força, para que outros possam vencer. E tem um monte de gente lá fora que é mais fraco do que a gente. E ao invés de bater nessas pessoas, ao invés de apunhalá-las pelas costas, o que a gente estava precisando fazer era carregar um pouco no braço e falar assim: vem viver um pouquinho comigo.
vem passar um tempo, a gente vai marcar um café, a gente vai se encontrar algumas vezes, e enquanto a gente vive, você vai ver o que foi que mudou a minha vida, e você vai ter a chance também de ter a sua vida mudada, e que a vitória depende mais da nossa obediência do que da nossa capacidade. Feche os seus olhos, eu quero te dar um tempo para você falar com Deus, para você responder. Ele passou algum tempo aqui dessa noite falando com você. Eu quero orar por aquelas mulheres que estão tomando a decisão de ser como Débora. Se você é uma delas, fica de pé. Se você quiser vir aqui na frente também, vem. Satanás não é onisciente. Ele não sabe o que está na sua mente, ele precisa ver o que você está fazendo. Quando a gente convida você para vir aqui na frente, não é para a gente contar, é para que Satanás veja que ele te perdeu. Espírito Santo de Deus, Espírito da sabedoria, da graça, da misericórdia, Espírito do amor, da paz, da alegria, da bondade, da mansidão, do domínio próprio, Espírito que frutifica, Espírito que dá os dons e talentos, Espírito que santifica, que nos convence do mal, Espírito que nos quebranta e traz o verdadeiro e genuíno arrependimento, Espírito que nos lembra a palavra de Deus, venha sobre nós nessa noite, e em especial sobre a vida de cada mulher que está se posicionando, que está dizendo: eu não quero mais viver uma vida fútil, eu não quero mais viver uma vida de carnalidade, eu quero ser uma mulher espiritual, eu quero ser uma mulher cheia da tua presença, eu não quero mais ser valorizada pelo meu corpo, eu não quero mais ser valorizada pela minha estética, eu quero ser valorizada pelo Deus vivo que habita em mim. Espírito Santo de Deus, toca na mente de cada mulher que está aqui à frente, Pai, porque padrão de pensamento modela comportamento, e comportamento gera liberação espiritual. A tua palavra diz: não vos amoldeis a este mundo, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu peço a mente de Cristo para cada uma dessas mulheres. Eu peço, Deus, a mentalidade do reino de Deus. Eu peço, Deus, que em nome de Jesus elas possam ter o céu dentro delas, ó Pai. Ó Deus, eu peço que em nome de Jesus o olhar delas seja o olhar de Cristo, o falar delas seja o falar de Cristo, Pai. Tira, Senhor, toda a paixão pelos prazeres da carne, tira a paixão pelas futilidades da vida, e levanta no nosso meio aqui mulheres que farão a diferença na sociedade, mulheres que vão ressignificar a feminilidade, mulheres que vão ressignificar a maternidade, mulheres que vão ressignificar a vida, mulheres que vão ressignificar o casamento, Pai. Dá dons e talentos aqui sem medidas para que elas possam escrever. Dá dom, Deus, para que essas mulheres escrevam livros e influenciem nações. Dá dons para que essas mulheres possam propagar aquilo que o Senhor tem dado para elas de maneira verbal, Senhor. Mas dá coragem que Débora teve quando foi para o campo de batalha. Dá ousadia. Em nome de Jesus, Pai, eu já te agradeço, porque quando uma mulher se coloca diante do Senhor, quando uma mulher se dobra diante do Senhor, a sua família no mundo espiritual começa a ser erguida. Eu creio, Deus, que tem filhos sendo erguidos aqui por causa de oração dessas mulheres. Eu creio, Deus, que o Senhor está trabalhando na vida de maridos aqui por causa da oração dessas mulheres.
Eu creio que o Senhor está fazendo, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as potestades do ar. E se o Senhor está nos dando a vitória hoje aqui, ela vai chegar. Ela vai chegar. Esse marido vai se entregar. Esse filho vai voltar para casa. Essa família vai ser abençoada pelo Senhor. E é por isso que nós agradecemos ao Senhor. E em nome de Jesus nós oramos. E todo o povo de Deus diz: você pode aplaudir Jesus? Aplauda pela vitória que Ele está te dando, em nome de Jesus. Desperta, Débora. Levante-se, Baraque. Levante-se, Baraque. Levante-se, Baraque. Levante-se, Baraque. É tempo de consagração. É tempo de mudar o roteiro da sua vida. Pode ser que o álcool tenha chegado até você por conta do seu avô e do seu pai, mas em nome de Jesus, o ciclo do alcoolismo encerra agora. Não vai chegar às próximas gerações. Talvez você viu seu pai usar drogas e por causa disso você achou que era normal. Isso vai acabar em você. O seu filho não vai experimentar, porque em nome de Jesus você vai romper com isso. Você vai quebrar. E você vai viver um momento agora de consagração ao Senhor, de falar assim: Deus, eu só quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu só quero ser aquilo que o Senhor diz. Eu só quero ter aquilo que o Senhor quer. E se você, homem, que está aqui, está tomando essa decisão, eu também te convido a ficar de pé e a vir aqui à frente. Eu quero orar por vocês. Quando Baraque foi para a guerra, Débora fez o quê? Ela foi junto. Se o teu marido está aqui na frente, vem cá com ele orar pela vida dele. E você que ainda não está casada, fica de pé. Estenda as suas mãos. Porque é isso que uma Débora faz. Ela ora, ela clama, ela intercede, ela não desiste. Ela tem fé. Ah, Deus, nós queremos te agradecer porque a tua presença é real. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. E é por isso que toda a criação se submetia ao homem, porque quando olhava para o homem, via a presença do próprio Deus. Mas o pecado furtou o nosso coração. O pecado nos tirou do jardim. O pecado nos tirou do lugar da presença. E se nós somos imagem, e imagem é sombra, sem a presença não somos mais nada. E é por isso que a criação não nos respeita. E é por isso que, embora declaramos palavras, nada aconteça. Porque nós perdemos aquilo que tínhamos de mais poderoso, que era a tua presença nas nossas vidas, que era a nossa intimidade com o Senhor. Por isso, Pai, nós voltamos nessa noite. Nós batemos a porta não para pedir bênçãos, não para pedir posses, não para pedir conquistas, mas para pedir a restauração de quem somos no Senhor, a restauração da nossa identidade no Senhor. Deus, eu quero colocar a vida de cada homem que aqui está. Talvez eles tenham escutado ao longo da vida deles que eles foram um acidente, que eles não foram desejados. É bem possível que muitos desses homens aqui, Pai, nunca tenham ouvido do seu pai terreno um eu te amo, eu estou orgulhoso de você, meu filho, me dá um abraço, me dá um beijo. E porque muitas vezes nós não recebemos, nós também não sabemos dar, mas isso vai acabar aqui nessa noite, porque o Deus eterno nos ama, e Ele é o nosso Pai perfeito, e Ele te diz nessa noite: tu és o meu filho amado. Não importa o que você fez, não importa o que estão dizendo a teu respeito, você precisa entender: você é o meu filho, você tem um pai, você não foi um acidente, eu sonhei com você, e por mais que você não tenha percebido, eu estava lá todos os dias, todos os segundos, guardando você de dia e te protegendo à noite.
Deus, revela para cada homem que aqui está o propósito da sua vida. Não deixa, Deus, nenhum homem viver de propostas, Pai. Não deixa nenhum homem viver pelo vazio que há dentro de si. Sacia esse vazio, enche com o Teu Espírito Santo, Pai. Se esse homem era um homem que declarava palavras de morte, que a partir de hoje ele seja tocado pelo Senhor, para que da sua boca só saia palavras de vida, palavras de esperança. Que esse homem comece a profetizar sobre a sua casa, que esse homem profetize sobre a vida da sua esposa, sobre os seus filhos, dizendo o quanto eles são amados, revelando para eles o projeto que o Senhor tem para essa família, Pai. Ó Deus, assim como o Senhor tem poder para nos resgatar, eu peço que o Senhor faça aqui nessa noite. Nós não queremos mais receber comida na boca de ninguém. Nós não queremos mais ser alimentados por outras pessoas. Nós não queremos mais, ó Deus, viver essa vida de entretenimento, de conforto. O Senhor nos chamou para ser leão. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. O Senhor nos chamou para liderar, para influenciar, para abençoar, para proteger, para guardar e para trazer direção. E é isso que nós queremos. Por isso, Pai, ergue cada homem nessa noite. Levanta, Baraque. Levanta, Baraque, porque o Senhor te chama pelo seu nome. Levanta, porque o Senhor tem uma vida nova para te dar. E Deus, eu te agradeço, porque a tua palavra diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu te agradeço porque a consagração da vida de cada homem que aqui está representa uma descendência inteira. Porque o meu avô um dia tomou a decisão por Cristo. Hoje a 4ª geração da sua família está aqui servindo ao Senhor. Eu creio, Deus, em algo sobrenatural que está acontecendo aqui nessa noite, com a decisão que esses homens estão tomando. Eu creio na restauração de casamentos. Eu creio, Pai, eu creio que filhos serão resgatados, porque esses homens agora vão até o lugar em que os seus filhos estão e vão dizer: eu te amo, vamos para casa, eu vou cuidar de você. Eu creio, Deus, na restauração dessas famílias, ó Pai. Eu creio que o Senhor vai dar dons, talentos, habilidades para que esses homens influenciem a sociedade. Eu peço ao Senhor, dê um coração aprovado, dê um caráter forjado, Pai, para que esses homens não se percam com as tentações da vida, mas que eles permaneçam fiéis ao Senhor até o fim, e para que um dia, como diz em Apocalipse, eles recebam a coroa da vida. Deus, obrigado, Deus, obrigado pela tua presença, que ela é real no nosso meio. Que tudo aquilo que aconteceu aqui nessa noite não fique aqui, mas que possa avançar ao longo de toda a nossa semana, e que a mudança não seja na próxima semana e nem amanhã, mas que essa noite já seja a noite da mudança, que hoje já seja diferente, e que amanhã nós possamos despertar para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, na tua presença, na tua companhia, porque não tem vida melhor do que essa. Em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz: você pode aplaudir a Jesus mais uma vez?